Compartilhar a tela com vocês que eu esqueci. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os padrões arquiteturais. A ideia é que a gente faça uma breve introdução, né? A gente vai rever alguns conceitos importantes. Durante, né, as aulas de padrões arquiteturais, eu vou discutir com vocês algumas questões importantes, o que é um padrão, o que não é, as lendas urbanas que aparecem por aí, né? E aí aquela famosa MVC é um padrão arquitetural, né? Então a gente vai discutir isso, né? E outras coisas interessantes para que vocês consigam, em breve, implementar uma aplicação escolhendo qual é o melhor padrão, né? Então, claro, temos que começar de algum lugar. Lembrando que quando a gente fala de padrão arquitetural, né, o foco inicial são os sistemas corporativos, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no curso. Tentar também tirar um pouco desse estigma do que é um sistema corporativo, porque apesar de a gente falar de um sistema para poder atender um negócio de uma empresa, né, hoje o sistema corporativo está abrangendo várias coisas, né, de uma empresa bem complexa até sistema para gerenciar o negócio de uma pessoa em casa no tempo livre, né? Então, a ideia aí do sistema corporativo é só para dar uma noção para a gente de qual é o objetivo que a gente quer alcançar. Então, geralmente a gente está preocupado com o quê? Com algo que tenha uma interação com o usuário, que tenha alguma forma de centralizar, né, a persistência de dados, que faça a garantia de certas características que um sistema corporativo tem que ter, como por exemplo, né, e a gente listou, né, reduzir o máximo possível os erros, né, principalmente erro de lógica, que são erros que vão aparecer em execução, e não necessariamente um erro de lógica é um bug, né? Não necessariamente vai dar um erro na tela do usuário, mas erros de lógicas clássicos são, por exemplo, você calcular o desconto e o desconto sair tão grande que o produto sai de graça, né? Isso pode ser um erro de lógica do sistema ou apenas um input da pessoa que colocou errado. Então, existem outros erros de lógica, né? Por exemplo, vai que o seu sistema está ruim, você abre uma disciplina e não consegue disponibilizar vaga. Então, por exemplo, o sistema está funcionando, mas você não consegue disponibilizar vaga. Então, isso seria um erro de lógica, um bug, né? Que a gente chama de bug. Bug na prática é um erro mesmo, né? Então, é o erro que vai apresentar uma mensagem feia para o usuário, né? Então, a gente está tentando sempre garantir o quê? A usabilidade do sistema, a facilidade, né, de interpretação do usuário. O usuário não faz tutorial, ninguém gosta de fazer tutorial. Então, tem que ficar claro, né? Tem que ficar claro de entender, tem que ficar claro, né, do cara que está desenvolvendo, para que ele possa manter, evoluir, né? E aí lembrando que isso significa aplicar algumas boas práticas, tanto de padrão de código, né? Quando a gente fala de padrão de código, a gente está falando de programação mesmo, né? Boas práticas de como escrever o seu código, como colocar sua variável, assim como, né, aquelas práticas de modelagem que a gente viu, tanto modelagem de banco quanto modelagem de sistema, para a gente poder padronizar e assim, né, a gente estruturar melhor o nosso sistema. Então, é claro que isso são coisas que a gente está perseguindo os sistemas corporativos. Né? Por quê? Porque na prática o sistema tem que dar um retorno. Seja esse retorno atingir um público-alvo maior, seja esse retorno, né, atender melhor os seus usuários ou até dar um retorno financeiro maior. Né? Então, bom, a gente já viu, né, inclusive nessa nova forma de desenvolvimento que surgiu, principalmente na pandemia, né, que o modelo clássico lá, de cascata, início até o fim, ele é um modelo que é muito pouco prático. Né? Deve ter gente que ainda faz, mas que na prática é muito inviável de se trabalhar com isso. E aí, é claro, que é muito mais fácil que a gente trabalhar com o quê? Com aquela evolução do sistema, aonde a gente está sempre interessado em fazer a famosa refatoração no menor tempo possível. Então, as metodologias mais atuais, né, elas focam muito, né, no bom
padrão de desenvolvimento, bom padrão de modelagem e aplicando boas práticas de quê? De refatoração. É claro que refatorar não é sair refazendo código de qualquer jeito, né? A gente tem que ter uma métrica para saber que algo precisa ser refatorado. E aí a gente começa a juntar isso com o quê? Com os testes, né? Ou as inspeções de código, tá? Geralmente a gente fala de prática de teste, a gente vai ver um pouquinho aqui na disciplina, justamente para resolver os problemas anteriores, tentar reduzir as chances, né? Vocês vão ver que a gente nunca fala de acabar com, a gente fala reduzir a chance de ter um bug, reduzir a chance de ter um erro de lógica, né? Mas o objetivo é a gente cada vez mais reduzir esse tipo de problema. Então os testes são as ferramentas que a gente tem para, na prática, tentar encontrar certo tipo de problema que a nossa aplicação possa ter, que no momento do desenvolvimento o desenvolvedor ou não enxergou, ou não conseguiu atender, né? Então, essa combinação de teste com refatoração é algo muito importante para a gente. Só que observa, agora a gente sabe programar, agora a gente sabe modelar, agora a gente sabe fazer o banco de dados, mas o sistema corporativo, um sistema mais robusto, ele ainda precisa de uma estruturação. Por que ele precisa de uma estrutura? Porque mesmo os padrões que a gente usa para desenvolver ainda não ajudam a gente a aumentar a capacidade de abstração e dividir ao ponto de que a gente saiba qual é o propósito de um conjunto de classes. Então, como se eu falasse assim, eu sei o que a classe vendedor faz, né? Então, eu sei que o vendedor vai ter toda a lógica e as competências, né, atribuídas a um vendedor. Mas pode ser que a classe vendedor seja só a classe portadora de informação que eu uso para transferir a informação do banco para a minha tela, né? Então, esse tipo de classe, ela tem um propósito muito específico. Então, se eu falo que eu tenho uma classe desse tipo, eu dificilmente vou colocar uma lógica de domínio, uma lógica de negócio nessa classe. Por quê? Porque o propósito dela é ser só uma casquinha, né? É ser um pojo, né? Literalmente um container de informação, né? Literalmente para você poder passar a informação e ninguém mexer na fonte de dados inicial. Então, existe um grupo de classes que a gente vai poder categorizar para colocar na nossa arquitetura. E aí a pergunta importante é, né, aonde eu vou colocar a lógica de criar um vendedor? Vai ser na classe vendedor? Vai ser nesse pojo aí, vendedor? Ou existe outra classe? Como é que eu vou chamar essa classe? Como é que eu vou estruturar essa classe? Com quem essa classe interage? Todas essas perguntas são importantes, principalmente quando a gente está falando de teste. Porque a gente escreve o teste antes de implementar o código. Então, né, a gente tem que tomar todas essas precauções para que as coisas fluam, né? Então, a gente vai usar os testes para minimizar essas coisas, né? E a refatoração, junto lá com a inspeção de código, né? Que a gente chama de inspeção de código, é a forma de testar o seu código sem ter ele pronto. Então, a gente inspeciona, na verdade, o que veio antes do código, né? Os modelos e o código também para ver se está seguindo o modelo. Mas a gente não precisa executar para saber que um bom código de qualidade, né, tem determinadas características. Né? Não tem variável 1, variável 2, variável 3, por exemplo. Né? Como o nome de variáveis. Um exemplo bem bobo. Então, seria legal que a gente conseguisse agrupar, né, conjuntos de classes, né, ou de características do sistema, em que a gente soubesse, olha, nesse conjunto aqui, que é o que a gente chama de camada, as classes que pertencem a essa camada, ela tem um propósito específico. Então, se eu falo, por exemplo, que essa camada está responsável pela apresentação da informação para o usuário, eu não vou colocar a lógica lá do banco de dados nessa camada. Por quê? Porque eu acabo distorcendo o propósito do objeto nessa camada. Tá? Então, de certa forma, eu vou ter um outro objeto em outra camada que vai fazer esse tipo de coisa. Né? Então, por exemplo,
aquele objeto que eu falei, vendedor, que é o portador de informação, né, na verdade ele não pertence a uma camada. No Java a gente chama lá de Java Bean, né, de semente. É literalmente um objeto que é uma casquinha com getters and setters, né, que é o cara que tem os atributos get e set, para passar entre uma camada para outra. Por quê? Porque você não passa um objeto de uma camada de persistência para uma camada de apresentação. Então você passa o quê? Um bin, né? Um objeto casquinha com as informações que você precisa, porque se eu alterar aquele objeto não tem nenhum tipo de problema do ponto de vista semântico lá. Então, o padrão arquitetural vai vir para quê? Para a gente começar a pensar em como dividir a nossa aplicação em camadas, né, de forma esperta. Lembrando que agora a gente não tem só um sisteminha web. Às vezes a gente tem uma aplicação que tem apresentação de página web, tem apresentação de página web em dispositivo móvel, tem integração com outros sistemas, tem integração com sistemas embarcados, com sensores, né? E coisas do gênero. Então, como é que eu faço um sistema corporativo conseguir englobar todas essas coisas de forma prática, que eu saiba onde é que estão as coisas, né? Então, como está dito aí, né, isso não é uma coisa trivial que a gente vai adivinhar. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Normalmente, em sistemas corporativos, a gente trabalha com o quê? Armazenar dados, recuperar dados, exibir dados, manipular esses dados para apresentar, né? Isso é geralmente o foco de um sistema corporativo. É claro que agora algumas outras coisas estão sendo incorporadas, porque a apresentação do dado já não é tão trivial, né? Então você tem sistemas corporativos que têm o quê? Algoritmos de aprendizado de máquina, né? Tem algoritmos de apresentação de dados que são bem complexos, né? Que também são englobados em sistemas corporativos. Mas basicamente o foco de um sistema corporativo é lidar com dados, certo? Que é o importante para o nosso sistema corporativo. Então, o foco são os dados. É claro que o objetivo da gente é o quê? Atender à necessidade ou à realidade da empresa ou do seu usuário-alvo, vamos falar assim. Porque às vezes a empresa está desenvolvendo um produto para um usuário-alvo e o produto dele é um sistema corporativo, né? Então, a ideia do sistema corporativo, que a gente vai definir a arquitetura, é estruturar para facilitar o seu usuário a alcançar o seu objetivo de forma que quem está desenvolvendo consiga compreender, manter e estender o sistema de forma mais prática. Que o cara saiba onde está cada coisa, que os testes façam sentido e que com isso você consiga ter uma métrica de sucesso ou não durante o seu desenvolvimento do seu sistema, né? Então, dentro do sistema que a gente já está falando, eu estou falando sistema corporativo, mas é o sisteminha que a gente vai desenvolver, tá bom? A gente tem lá a utilização, né, de dados em que os usuários vão concorrer entre si e a utilização de dados que os usuários concorrem entre si em sistemas diferentes. Eu acho que o interaplicação, o exemplo mais fácil é a gente pensar que o cara pode fazer uma compra, né, pagando lá, por exemplo, pelo mesmo cartão de crédito em sites diferentes. Eu tenho dois usuários querendo comprar o mesmo produto, né? É uma concorrência intra-aplicação no mesmo sistema, e eu posso ter um usuário fazendo compras diferentes em sistemas diferentes, usando o quê? O mesmo cartão de crédito, que na verdade é uma concorrência entre os dois sistemas de venda, né, para as informações do cartão de crédito, e entre usuários em cada sistema para os produtos e informações. Então, isso mostra a complexidade do que a gente está lidando, né? Porque agora não é só telinha, recebe, responde. Em algum momento a gente tem um ator secundário lá, que pode ser um outro sistema bem complicado, né? Um algoritmo de machine learning, né? E aí esse cara tem que ser incorporado ao teu sistema. Geralmente isso é terceirizado, né? Você coloca como se fosse uma APIzinha que você vai usando. Ou você compra soluções prontas, né? Que já existem.
outros problemas de arquitetura que ela tem que tratar. Você vai para um cliente querendo desenvolver o novo sistema dele, mas na verdade ele já tem um sistema antigo. Você vai poder jogar fora o sistema do cara? Provavelmente não. Provavelmente ou você vai aproveitar o sistema dele para entender alguma coisa que já está sendo feita, ou você vai evoluir o sistema dele. E aí como é que pode ser evoluir o sistema dele? Literalmente, pegar o código e aumentar, ou você vai ter que refatorar o sistema dele. Então, como experiência própria, já aconteceu de eu pegar um sistema legado, com tecnologia legada, que eu não podia simplesmente começar do zero. Qual foi a solução do nosso projeto? A gente foi mantendo o sistema antigo e fazendo uma transição, né, para a linguagem Java na época, Java Web. Chegou no momento em que a gente conseguiu literalmente fazer o quê? A troca dos sistemas. Então, claro, o banco ficou o mesmo, as informações ficaram as mesmas, só que a gente evoluiu para poder usar uma arquitetura melhor, poder usar tecnologia mais nova, resolvemos alguns bugs que estavam relacionados à forma como foi resolvida a solução, né? Então, por exemplo, eu lidei com um sistema que ele lidava com a ASP, né, que agora virou .NET, com a parte da servidor web, a apresentação web. É como se falasse assim, o que a gente viu lá na JSP no servlet era feito pelo ASP, tá? E a parte de persistência era feita num sisteminha Delphi, porque tinha um algoritmo complicado lá no sisteminha, era um simulador. Então eram duas tecnologias que elas se comunicavam por um módulo do servidor. E o negócio lá tinha vários bugs, vários problemas que já estavam absorvidos pelo sistema. Eram coisas do tipo, ah não, isso acontece, a gente resolve desse jeito, né? E é isso aí, vamos seguir em frente. Então, qual foi a solução da gente? A gente foi entender a tecnologia do cara e começou a melhorar a estruturação do código. A gente fez uma divisão em camadas, escolheu um padrão para depois a gente fazer a portabilidade lá para o sistema em Java, o que foi muito mais prático, né? Então isso acontece muito, tá? Licenças de software, né? Ah, o cara comprou um banco de dados Oracle, o cara pagou muito dinheiro e o cara não vai colocar outro banco de dados. Não adianta que ele não vai comprar outra licença, não vai usar outro, então você tem que se virar com isso. Então, será que o padrão arquitetural que você vai usar é adequado para o banco que você está integrando? E outras coisas também, né? Como, por exemplo, qual é a equipe que você está trabalhando, qual a expertise da pessoa. Ah, não, vou usar agora para o sistema, vou usar Go, né? Vou usar a linguagem de programação Go. Aí você só tem programador PHP. Cara, tá fadado ao fracasso. Se você não negociar prazo para poder aprender esse tipo de coisa, talvez não seja a melhor solução usar Go, né? Agora, se é um requisito do cliente, aí ok, você não tem que fazer. Você vai usar Go, vai aprender e vai colocar isso no teu prazo, no teu orçamento, coisas do gênero, ou até contratar alguém que conheça sobre a tecnologia. Todas essas coisas influenciam na escolha da arquitetura, tá, gente? Então, para que vocês entendam, quando o cara lá fez a modelagem, fez aquele diagrama de classe inicial e vai começar a fazer a modelagem do banco, o cara que vai fazer o projeto do software vai começar a pensar nas soluções, mas junto com ele vai ter um arquiteto para dizer para ele, olha, a estrutura do sistema é dessa forma. Então, quando você for fazer, né, o seu projeto, você vai ter lá uma camada que lida com o banco. Então, não, você não vai poder colocar um método para conectar no banco dentro da tua classe que faz a lógica de domínio. Não, não vai. Tem que separar. Então, tudo isso o cara vai ter que seguir, né, para poder atender às características da arquitetura que foi escolhida. Beleza, então a gente vai ver um pouquinho de como isso surgiu e foi evoluindo, tá? Então, no começo lá, a gente tinha lá os sistemões, né? Boa parte dos sistemas eram descentralizados, tá? Então, você instalava um programinha na máquina, e aí, se você quisesse usar em outra máquina, copiava os dados num disquete, botava na outra máquina, copiava de volta, né? Então, esses programinhas, eles eram espertos, eles faziam
de forma automatizada essa cópia, né? Só que era aquela coisa física, né? Aquela coisa manual. E aí, naturalmente, surgiu a internet e começou o quê? Começou uma enxurrada de dinheiro para o pessoal desenvolver tecnologia para descentralizar, né? Desculpa, para descentralizar não, para disponibilizar isso de forma remota, né? Que eu não precise levar algo físico para o cara. Bom, os primeiros programas que surgiram, né, era ponto a ponto. Você conectava um computador no outro e eles trocavam informações, né, pela internet. Depois começaram a surgir as tecnologias centralizadas, veio a ideia do cliente-servidor, e aí agora o que a gente chama de arquitetura de N camadas, onde a, a mais conhecida é a de 3 camadas, né? Mas já existem outras arquiteturas com mais camadas e a gente vai discutir uma ou outra. Tá? Isso está muito relacionado também com a forma como você vai utilizar ou a tecnologia que você vai estar trabalhando. Né? Então, por exemplo, o pessoal que usa esses frameworks JavaScript, né? De certa forma eles usam mais do que 3 camadas, porque a camada de apresentação, né, acaba sendo subdividida em coisas mais complexas. E aí o cara vai ter um padrão dentro do framework para poder utilizar. Beleza. Então vamos falar um pouquinho de cada um, né? Professor, Oi. o API REST poderia ser considerado um padrão arquitetural inserido e submetido a um desses três? Na verdade, o REST é como se fosse uma camada de um padrão arquitetural. Tá? É porque quando você fala da API, né, o cara está literalmente definindo um conjunto de operações que você vai usar para atender, para acessar aquela camada. Então, é como se fosse. Não é bem a camada de domínio, é que depois eu vou falar um pouquinho sobre a camada de serviço. Dentro da camada de domínio, a gente pode criar uma outra camada na frente, que é a camada de serviço. Né? E aí a gente falando só da API ali por si só, ela está encaixada, né, dentro da camada de serviço, tá? Mas eu falo sobre isso um pouquinho mais à frente. Isso é uma implementação que está dentro de um padrão arquitetural. Não sei se eu consegui te explicar. Entendi. Tá bom? Bom, vamos seguir aqui. É que eu parei para ver que o pessoal estava perguntando se a aula está gravada. Está sendo gravada sim. Mas a Rita já respondeu para mim. Tá ótimo. Vamos lá. Então vamos lá. E, né, começou a surgir essa questão da internet. O primeiro grande cara, assim, né, que surgiu, que foram os bancos, né, a necessidade do banco. Então, se você já viu um filme de faroeste, qual era o problema dos bancos? Né? Que o cara tinha o dinheiro lá, tinha os livros caixas e o cara tinha que mandar uma diligência para levar essa informação para os outros bancos. Né? Então era tudo no papel, era tudo muito assíncrono, né? Tudo dependia de estrutura física, e tinha vários problemas operacionais. Então, obviamente, os bancos começaram a trabalhar bastante com os sistemas centralizados, que foram os primeiros. O que era o sistema centralizado? Era você botar um computadorzão gigante, né, em que ele recebia lotes de informações para processar. Era literalmente uma fila de informação, tá, que o cara recebia, processava e retornava. Então, esquece esse negócio de processo, esse negócio de thread, não existia paralelismo. Tá? Era literalmente, eu pego uma casa do tamanho, um computador do tamanho de uma casa, né? Eram andares e andares. Ele era um super, eles chamavam de supercomputadores nas épocas, né? E aí ele recebia um batch de informação para calcular, por exemplo, qual é o imposto que alguém tem que pagar, ou qual foi o volume de vendas que uma empresa tem. E aí ele processava aquele batch, pegava outro, processava aquele batch, pegava outro. Então, de certa forma, era um computador que fazia isso tudo, tá?
Os bancos trabalhavam muito com isso no começo, né? Porque imagina a quantidade de informação que eles tinham que processar, né? E aí, inclusive, que vem o nome setor de processamento de dados, né? Era o setor das pessoas que literalmente transformavam os dados analógicos em informação para o computador processar e depois responder perguntas para, por exemplo, gerentes, né, para dirigentes. Então, os caras tinham os relatórios, né, do processamento de dados. Então, esses caras eram os caras que lidavam com o grande computador na prática. Bom, aí, né, ainda falando um pouquinho dessa arquitetura centralizada, apesar de eu estar aqui no slide do cliente-servidor, deixa eu voltar um pouquinho, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, só para não confundir vocês. O próximo passo desses sistemas foram o quê? Eles começaram a fazer o paralelismo, né? Mas ainda era paralelismo em batch, tá? O conceito de paralelismo do jeito que a gente vê hoje ainda não era muito bem paralelismo. O que eles faziam? Você pegava um batch, você literalmente dava intervalos de tempo para processar cada batch. Então, ao invés agora de eu ter uma grande fila lenta, os processos, ou os batches, né? Vou falar batch para não confundir, que eram pequenos, acabavam terminando antes. Por quê? Porque eu tinha um intervalo de tempo reduzido. Quando o cara não terminava o processamento, ele era jogado para a memória secundária, pegava outro processo, né, outro batch, vamos falar assim, é para não confundir vocês o termo, né? É um paralelismo, né? Então, processava esse outro batch no intervalo de tempo e ia. Então, a fila não ficava parada por conta de um batch grande. E aí a gente começou a história do primeiro paralelismo. Com isso, a gente começou a transição lá para o pessoal que começou a fazer o cliente-servidor. Tá? O que era a arquitetura de cliente-servidor? Foi a época que a internet literalmente estourou de verdade. Então, eu falei aqui que era internet, mas na verdade não era web como a gente via. Eram redes de dados interconectadas. A gente ainda não tinha a www, né? Era literalmente o cara tinha uma rede física que o cara passava o cabo de um lado para o outro e eu tinha uma rede ali para comunicar com o meu servidorzão. Quando a gente chega lá nos anos 90, a gente já está falando da arquitetura baseada na rede www mesmo, internet. Tá? E aí surgiram o conceito de cliente-servidor, onde você desenvolvia um programinha na sua máquina, assim como a gente já faz hoje em dia, tá? Mas os dados, vamos falar assim, eles ficavam armazenados em um grande computador que a gente falava lá que era o banco de dados. É claro que depois de um tempo, o servidor não ficou sendo apenas o banco de dados. Mas a ideia da cliente-servidor era todo o processamento de dados fica no seu servidor e toda a lógica de negócio, toda a apresentação do cliente fica no programa que você vai aplicar lá. Então, você instalava, né, o seu sisteminha, ele se conectava pela internet com o servidor e ele trocava informação com o servidor. Bom, de certa forma, ainda é uma arquitetura centralizada, né, porque você ainda está acessando o mesmo banco de dados, no mesmo computador, nessa época aí, mas deu muito certo. Né? Deu muito certo porque surgiram várias linguagens de programação muito boas, tá? Com ferramentas muito boas, para poder criar aplicações desse tipo. Então, né, o VB foi um dos mais famosos no começo, Power Builder também, né? Mas o Delphi, por exemplo, que foi uma linguagem que foi criada para ensinar programação orientada a objeto, e um mercado corporativo literalmente absorveu ela para fazer aplicações. Então, né, inclusive eu aprendi Delphi na graduação, né? E se você fosse mexer com a IDE do Delphi,
a ferramenta de programação dela, ela era ótima, porque você conseguia fazer telinha, menu, conectar no banco, só fazendo drag and drop e preenchendo caixinha. Mas, ao mesmo tempo, você podia codificar também. Então, assim, era muito prático você fazer uma arquitetura cliente-servidor usando Delphi, usando VB, porque as ferramentas eram muito prontas, né? Até uma curiosidade, né? O Visual Studio hoje é o Visual Studio, né? Porque a Microsoft contratou toda a equipe de designers do Delphi, do Borland Delphi, né? Então todos os caras que fizeram a ideia que era muito boa foram para a Microsoft e agora melhoraram o Visual Studio, tanto que, né, já tem muita gente que inclusive prefere desenvolver no Visual Studio. Ele está muito melhor do que era antigamente, né? Então, para vocês terem uma noção de como é que é a herança das coisas, né? A ferramenta do Delphi foi uma ferramenta muito útil para quem queria fazer esse tipo de ferramenta. Bom, então a gente chegou no cliente-servidor lá, né, anos 90, aí a gente começa a ter o problema, né, que é o quê? É você ter uma aplicação disponível, que tem muita gente usando, que tem muito dado sensível, que tem que ficar disponível, não pode ficar... O tempo de resposta tem que ser pequeno. Então, começam a surgir as necessidades de você ter sistemas que a gente chama de ser mais robusto, né? Que aguentem mais usuários e coisas do gênero. Bom, nessa época aí, começou a surgir o boom dos sistemas CRUD, né? O que é o CRUD? É a sigla de Create, Read, Update, Delete, né? Que a gente ainda usa até hoje. É o criar, ler, atualizar e remover, né? Então é como se a gente falasse assim, se você quer desenvolver um sistema, você sempre tem que pensar nessas 4 letrinhas para ver quais são as operações que o seu sistema vai fazer. Então antigamente o pessoal fazia o CRUD de tudo, né? Criar usuário, ler usuário, atualizar usuário e remover usuário. Ponto. O atualizar, o ler aí era o listar, tá? Isso ficou muito mais fácil, né, por conta da evolução dos bancos de dados, né, dos sistemas que usavam SQL, porque eles começaram a ficar mais distribuídos, então, né, da rede também, né, porque você conseguia fracionar os bancos em mais de um computador, né? Então, quando a gente fala lá do cara que é o DB, não é DB Master, é o administrador do banco, né? O cara tinha uma função nessa época muito importante, porque ele criava os índices que é para otimizar a consulta, ele fazia divisão para saber, olha, essa tabela é muito acessada onde, então vou colocar no servidor mais rápido, tem um disco mais rápido, essa tabela aqui não é muito acessada, então vou colocar num outro disco. Então, assim, tudo era muito baseado no banco, né, e na performance do banco. Problemas do cliente-servidor. A gente criava um cliente muito robusto e muito misturado. Quando a gente chama de cliente aí, é o sisteminha que você implementa na máquina, tá? Então você colocava um sisteminha lá que, como você só definiu o papel do servidor, que é onde vai ter os comandos para armazenar os dados e ficar isso muito bem definido, e a comunicação com o cliente, a lógica de apresentação e a lógica do negócio ficava tudo misturada no código do cliente. Então, assim, os programas em Delphi, por exemplo, se você não estruturasse direitinho, às vezes tinha lógica para criar o botão e depois para verificar se o campo era preenchido, né? Tudo junto. Então imagina, se você faz isso dessa forma, como é que era manter um sistema desse tipo, porque era tudo embolado, né? Tudo a famosa salada de batata lá, que você vai pegando uma coisa ou outra, de vez em quando você encontra uma maçã no meio, né? Você se assusta, né? Opa, tem um negócio doce aqui. Bom, esse era o maior dos problemas do cliente-servidor, porque a lógica de negócio é algo que a gente gostaria que ficasse zelado, né? São os passos do caso de uso, que a gente discutiu lá em modelagem, que em teoria não mudam de acordo com a forma como você apresenta a informação. Você pode querer evoluir a interface do seu usuário sem mexer na lógica de negócio. O problema é que no cliente-servidor, às vezes,
era muito difícil por conta de não ter um local específico para você separar essa lógica de negócio. Então, se você não tinha um local específico, você não tinha como garantir que as pessoas separassem isso da lógica de apresentação. Então, naturalmente, aumentava a duplicação de código, difícil você reaproveitar, porque estava tudo misturado, né? E também surgiu um movimento das pessoas que começavam a guardar lógica de negócio dentro do banco. Tem gente que hoje em dia ainda gosta de fazer isso. Tá? Eu tenho as minhas críticas por conta da forma como você testa e por conta da divisão da lógica de negócio. Como é que o pessoal fazia isso no banco? Dentro do sistema de gerenciamento de banco de dados, tem um negócio chamado Storage Procedures, que, a grosso modo, é você fazer uma função, programar uma função que você consegue aplicar no seu banco dentro do banco. Tá? Então, teve um movimento das pessoas colocarem muita lógica de negócio dentro do banco, e aí isso reduzia um pouco a mistura da lógica de negócio com a lógica de apresentação, né, resolvendo o problema do cliente, mas complicando do lado do servidor, porque, de novo, você começa a misturar a lógica de negócio agora com a lógica do banco. Então também fica difícil de você localizar esse tipo de coisa. É claro que é muito mais fácil você mexer no servidor do que no cliente, porque a gente tem que lembrar que o cliente, nessa época, era algo que você instalava na máquina, né? Não é que nem hoje em dia que você aperta um botão, atualiza e muda tudo, né? Mas você tinha que literalmente mandar outro CD ou uma caixinha com 30 disquetes para o cara reinstalar. E garantir que o cara reinstalasse. Então, era muito complicado de lidar com isso, né? Mas muitas empresas tiveram sucesso com essa arquitetura por conta de organização, processos bem definidos, né? Metodologia bem definida, qualidade na hora da entrega do código e coisas do gênero. Bom, então, para resolver o problema da arquitetura de duas camadas, a gente criou mais uma camada entre o que a gente chama de cliente e o que a gente chama de fonte de dados ou banco de dados, né? Eu não gosto de usar banco de dados nesse caso, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem mais de uma fonte de dados que não necessariamente é um banco de dados. Pode ser arquivo, pode ser uma API REST, como o Leandro falou, né? Para acessar alguma informação, a gente pode fazer isso. É claro que quando a gente fala de API, geralmente a gente fala de camada de apresentação, mas de certa forma é uma fonte de dados que a gente pode consultar dentro do nosso servidor de aplicação, né? É claro, não estou dizendo que é assim que se faz, tá? Só estou dando um exemplo. Bom, então agora a gente vai ter, né, como está nesse desenho aqui, os nossos clientes vão ser computadores que, na prática, eles são os responsáveis por executar toda a lógica de apresentação. Um servidor de aplicações, né, que é o que a gente viu lá no Java, o Servlet, né, que é o cara que já tem por trás, né, uma aplicação que faz toda a comunicação entre esses dois caras aqui, é transparente para a nossa aplicação, né, e as aplicações que são de sistemas que a gente está desenvolvendo aqui. Então, o que vai ter aqui? A lógica de negócio, na prática, né, e a utilização da fonte de dados ou das fontes de dados. Então, agora a gente já começa a falar o quê? De competência, né? Quem é que vai fazer o botão vermelho aparecer quando o saldo for indisponível? Vai ser o cara que está responsável por essa camada aqui. Quem é que vai transformar o clicar de um botão salvar em informação para ser armazenada dentro do banco? Quem transforma ainda é esse cara. Quem é que valida se essa informação pode ser armazenada? O servidor de aplicações. E quem é que armazena propriamente? É a fonte de dados, né? Bom, problemas. Como eu disse para vocês, a arquitetura cliente-servidor deu certo. Então, quando surgiu essa terceira camada, foi muito complicado de convencer quem já fazia direito em cliente-servidor a aceitar que vai ter que reestruturar tudo para a terceira camada, né? Por quê? Porque naquela época
era tudo basicamente crude mesmo. Então, assim, eram coisas muito simples que, que eram feitas. Então, a arquitetura cliente-servidor, de certa forma, né, funcionava bem. E essa terceira camada aumentava em muito a complexidade do desenvolvimento, né? Na prática, os sistemas tinham coisas complicadas, mas eles eram limitados do ponto de vista de processamento. Geralmente os sisteminhas eram tudo crude, tudo tinha uma receitinha de bolo para fazer, né? Bom, aí depois lá dessa onda da arquitetura de duas camadas, a internet literalmente explodiu, né? Começaram a surgir os sites, os motores de busca, as pessoas começaram a usar o, o famigerado PC, né? Personal Computer. Então, nessa época ainda tinha uma discussão muito grande, né? Aqui, né? Quando começou a arquitetura de duas camadas, né? De que computador pessoal era um sonho, né? É claro que nos anos 90 o pessoal já tinha computador pessoal, mas nessa época, quando começou a surgir essa camada cliente-servidor, o movimento maior ainda era cliente-servidor entre empresas, né? Ninguém acreditava muito nessa onda de cada um vai ter um computador na casa, né? Aí depois, isso daí ficou mais robusto, as pessoas começaram a comprar e aí realmente surgiu essa necessidade, mas isso demorou bastante. Bom, então a internet explodiu, as pessoas começaram a usar a internet em casa e naturalmente, né, as corporações, vamos falar assim, viram isso como uma oportunidade de expandir lá os domínios, né? Então, ah, empresas aéreas, bancos, coisas que dependiam muito de uma logística física, ficaram interessadas em migrar, né, desses sistemas. Cliente-servidor, em que você tem que ir no computador do cara instalar alguma coisa, para algo que o cara simplesmente entrava numa página e conseguia utilizar. Então, é muito mais fácil, né, de você lidar com isso do que tem que ficar vendendo licença, entregando disquete, gravando CD e coisas do gênero. Bom, com isso, a arquitetura do sistema começou a lidar com aquele problema de sistemas legados, né? Cara, o banco agora quer usar a internet, mas ele ainda tem lá o processo em batch, que ele faz todas as operações diárias dele, e o sistema web tem que lidar com esse problema, vamos falar assim. Com um sistema que é antigo, é legado, mas que funciona muito bem e o cliente não vai querer pagar. O banco não vai correr o risco, né, de refazer tudo que já está funcionando, gastar dinheiro com isso, sabendo que pode ter problema na operação dele. Então, você convencer algumas companhias, alguns clientes grandes, de que tem que refazer tudo em Java, por exemplo, é muito difícil. Enquanto o cara quer ter uma aplicação em Java para outras coisas, né? Bom, e aí, né, começou a surgir essa questão de não é só camada, a gente tem que discutir também, além da camada, as formas como a gente pode implementar cada camada, tá certo? O mais importante é que quando as camadas foram feitas, a ideia é que uma camada, como por exemplo a de lógica de domínio, conseguisse contemplar tudo o que vem no sistema novo, como lidar com os processamentos do sistema antigo, né? Então é natural que começou o quê? Uma tendência de você parar de usar a tecnologia legada e fazer os sistemas novos. E aí eu faço um parêntese interessante, né? Se vocês forem ver, existem tecnologias que o mercado ainda absorve profissional, né? Fortran, quem nunca viu uma vaga de Fortran? Quem nunca viu uma vaga de COBOL? Por que essas vagas existem? E por que elas são muito bem remuneradas? Porque são poucas as pessoas que têm esse tipo de preparo, né? Porque são coisas que ninguém mais ensina, né? A pessoa que vai aprender. E na prática ainda tem sistemas muito importantes dependendo disso, principalmente de COBOL e Fortran, né? Como, por exemplo, eu dei a questão do processamento dos bancos. Tinham alguns bancos que faziam
esse tipo de processamento em COBOL e Fortran, principalmente Fortran, porque Fortran é uma linguagem muito otimizada para operação aritmética, né? Então ainda existem algumas vagas específicas para esse perfil, né? Como curiosidade. Então não adianta. Para resolver esse problema de sistema legado, sistema novo, normalização de dados, não ter duplicação de dados, não adianta você pegar o sistema legado e só copiar a lógica, porque aí você tem que mudar em um, tem que mudar no outro. A lógica de negócio surgiu como camada e tem que ser aplicada para que aí assim a gente consiga atender diversas formas de apresentação, né? Então vamos lá. Focando na arquitetura de 3 camadas. Agora a gente tem cliente, tá? O que um cliente faz? Então a gente vai ter literalmente um cliente que vai só usar HTML, aquela paginazinha que foi, né, foi quando surgiram os navegadores web. A gente também ainda pode ter as aplicações que eram do tipo cliente-servidor, como o Delphi, né, o Swing, que na prática é um código Java que você coloca dentro da página HTML, né? E que eles se conectam com o servidor. Mas no caso aí, o servidor do Delphi, né, é um código feito na camada de lógica de domínio. Fica transparente para ele, né? Então a gente começa a ver certas coisas, que o cliente pode ser algo muito simples, como uma página HTML, ou algo muito complicado, como um programa em Delphi, um jogo, né, por exemplo, com toda a questão de processamento de interface, de apresentação de dados, né? Mas basicamente clientes requisitam coisas para os servidores que vão validar essas requisições e responder algo. Então, foi daí que surgiu aquela questão do servidor web, né? O servidor web, que é o servidor de aplicações, ele recebe uma requisição, um request, e responde com alguma coisa, né? E aí o cliente se vira com isso para poder fazer o que ele precisa. Então vamos lá. Primeira camada é o cliente, né, que pode ser muito fininho, como uma página HTML, ou um thick client, né, que é o que a gente chama, um cliente bem gordo, bem pesado, assim, bem robusto, acho que é a palavra mais bonita, né, que tem muita lógica ali dentro, mas ainda assim a lógica de domínio é separada da lógica da apresentação. E o servidor de aplicação, na prática, é uma camada ali no meio que vai estar tratando as requisições dos clientes. Então, o cliente fala assim, olha, eu gostaria de comprar um produto. O servidor vai pegar aquilo e vai ver, olha, quem é esse cara? Esse cara pode ver a lista de produtos? Beleza, então eu vou pegar a lista de produtos, aí o que o elemento na camada de aplicações vai fazer? Eu conheço quem sabe a lista de produtos, então pergunta para esse cara. Tá aqui, perguntei, pegou a lista, eu trato aquilo, né? Vou traduzir para algo que o meu cliente entenda, né? Hoje em dia a gente fala de JSON, mas também se falava muito de XML antigamente, né? Para quem não sabe, JSON é JavaScript Object Notation, né? É escrever um objeto, né, como se fosse um elemento em JavaScript, um textozinho, né? Ou CSV, né? Valores separados por vírgulas, e aí sim a gente também pode passar e coisas do gênero. E aí, na prática, o servidor de aplicações literalmente conduz a ópera, né? Preciso pegar a lista de produtos. Aí, ok, já sei quais são os produtos. Depois eu preciso pegar quais são os produtos que ainda estão disponíveis para venda. Eu vejo, este produto está disponível para venda? Ok, então coloco na lista que eu vou apresentar, né? E esse? Esse aqui não está, então não coloco. E aí, no final, ele vai fazer o quê? Apresentar a lista de produtos que o cliente vai apresentar para o usuário poder escolher o que ele vai comprar. Aí o usuário escolheu, apertou vou comprar, o cliente vai falar, servidor, por favor, eu posso comprar esses produtos? O servidor vai fazer o quê? Vai pegar o produto, ver se ainda está disponível, ver se o cliente tem
credencial para poder comprar e vai fazer todas as operações, né? Então, o servidor de aplicações está ali fazendo o quê? Recebe a requisição e manda alguém fazer alguma coisa, seja ele o banco ou um objeto do domínio. E aí, quando a gente trabalhou com Java, né, a gente começou a brincar com JSP e Servlet, né? É claro que a tecnologia Java tem muita coisa, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o EJB, a gente tem JTA, né? Tem os applets, a gente não viu os applets, né? Que o pessoal fazia umas interfaces mais complicadas, quando não dava para fazer em HTML, tem o próprio Java e coisas do gênero, né? Então aqui é o cliente, tá bom? Aqui é a camada de aplicação e aqui é o que a gente chama de camada de dados. Então no Java, a camada de aplicação vai ter o quê? Vai ter um servidor web, vai ter um web container, né? O web container vai lidar com isso aqui, ó. É ele que traduz isso e isso daqui. É ele que lida com o EJB. Isso é transparente para a gente usa a API do Web Container, né? Que é um serviço desse cara aqui, lidando com as requisições que nosso código vai trabalhar. E aí aqui a gente tem os sistemas de gerenciamento de banco de dados, alguns bancos de dados que inclusive, né, são do Java, ou Derby, né? A gente tem o Java Derby lá, que ele é em memória, então a gente pode rodar um teste sem ter que instalar um servidor de banco, né? O JDBC, que é o que a gente vai ver lá no tutorial, que é a forma como eu vou me conectar no meu código em Java com o meu sistema de gerenciamento de banco de dados, é literalmente para poder rodar SQL, né? Então é um padrão para poder fazer essa conexão da sua aplicação Java com o seu servidor, seja ele qual for, MySQL é Tomcat, SQL Server, né? E essa é a brincadeira que a gente faz. Duarte, podem ter outras tecnologias aqui? Poderiam ter muito mais tecnologias aqui. Aqui no curso, a gente vai trabalhar basicamente com Servlet e JSP, porque não é o foco da gente ficar falando sobre tecnologia Java por si só. A gente usa ela como ferramenta para poder entender o padrão arquitetural, né? Até aí, tranquilo, gente? Tá dando para acompanhar? Tranquilo. Ah, beleza. Só para saber se vocês não dormiram. Eu falo demais, às vezes eu esqueço que meus alunos estão assistindo aqui e não interajo com eles. Bom, então vamos lá. Eu botei aqui camada acima, camada inferior, mas eu não gosto muito do termo acima e inferior, né? Que parece pilha de protocolo. Mas vamos falar assim para não dificultar. Vamos voltar na figura, né? É como se eu falasse que as camadas acima são essas aqui, ó. Essa está em cima dessa, que está em cima dessa. Então, essa camada só lida com essa camada, que só lida com essa camada e essa camada. A camada de dados não vai interagir nunca com a camada de apresentação. Para isso, ela passa para a camada de domínio, que repassa para a camada de apresentação. Então a gente vai pensar como se fosse uma cebola, literalmente, né? Isso daqui é o miolo da cebola, isso daqui é uma camada por cima, isso daqui é outra camada por cima. Tá? Então, as camadas mais acima utilizam os serviços das camadas inferiores. Lembrando que ninguém passa direto por uma camada. Eu vou usar a camada que está mais abaixo de mim. E a ideia é que uma camada só conheça o serviço da outra, mas que ela não precisa saber como o serviço é implementado. Tá? É uma divisão, literalmente. Então, na prática, se a gente pegar lá o exemplo da pilha de protocolo, né, a gente tem lá aqueles protocolos FTP e TCP, que estão em cima de uma porção de outras camadas, né, até a camada física lá, que troca sinal elétrico com a rede, para poder fazer a comunicação. Mas quando você faz uma conexão FTP, né, que é assíncrona,
você não sabe como é que é os frames que estão sendo passados. Você não precisa saber como troca um frame da camada inferior para poder usar o FTP. Você só precisa usar a sintaxe do FTP. O TCP é a mesma coisa, né? E como a gente viu, o HTTP também, né? A gente usa o HTTP em cima do TCP, né? Não tem ideia de como é que o TCP funciona. A gente só faz a requisição HTTP e fica esperando a resposta HTTP, né? Então, as camadas vão esconder os detalhes dos serviços inferiores para que quando você estiver implementando uma camada acima, você abstraia como as outras coisas têm que ser feitas. E literalmente abstrair significa que você pode usar a API da camada inferior sem ela estar pronta, tá? A gente vai fazer aqui alguns exercícios de teste que a gente vai usar objetos falsos, né, de teste para a gente testar uma camada pronta sem ter a outra camada pronta. Eles simulam o comportamento daquela camada. Beleza, e aí eu gosto da polêmica, né, do MVC. O que é o MVC? MVC é uma forma como as pessoas implementam a arquitetura de um sistema. Ele está muito consolidado porque ele é muito simples de explicar, mas ele não reflete uma arquitetura do sistema. Ele é uma implementação de um tipo de arquitetura. Porque na prática, eu posso encaixar o MVC na arquitetura de 3 camadas de 2 formas, tá? Então vamos lá. Para a gente entender o que é o MVC rapidamente. Eu tenho um modelo. O que é um modelo? É um objeto que representa um elemento do domínio. Se eu estou lá um ponto de venda, eu tenho o meu modelo produto, eu tenho o meu modelo cliente, eu tenho o meu modelo venda. Tá bom? Então, esse modelo é um objeto que ele vai ser utilizado tanto pelo controlador, né, a camada de controlador, quanto pela camada de apresentação. Então, como se eu falasse assim, vender produto. Eu tenho lá o caso de uso vender produto. No meu caso de uso de vender produto, eu vou ter uma camada de apresentação que na lógica, né, vai ter um objeto view, que é a implementação direta, um ou mais objetos view. Então, por exemplo, a gente pode ter um view listar produtos, tá? Que se comunica com o controlador. Então, eu posso ter lá um controlador produtos, em que o controlador produtos vai ter toda a lógica de negócio e vai se comunicar com a view passando objetos do tipo model. Então, como se eu falasse que a view listar produtos troca mensagens com o controlador produtos e vai receber modelos produtos, né? E vai trocar modelos produtos com o controlador. Tá? Bem grosso modo, o que é o MVC? Então, na prática, a gente troca o objeto modelo como portador de informação entre a view e o controlador. Então, vamos ver como é que isso se encaixa nessa camada aí, nessas camadas, né? O que é importante? A gente entender onde é que fica a lógica de negócio, onde é que fica a lógica da apresentação, a lógica do fluxo de interface e tentar encaixar isso na arquitetura de 3 camadas, né? Então, tem gente que acha que o MVC literalmente corresponde às 3 camadas. Então aqui, camada de apresentação, lembra que é uma cebola, né? Camada de dados, camada da lógica de negócio e a camada de apresentação. Então, tem gente que acha, então o modelo é a camada de dado, o controlador é a camada de lógica de negócio e a view é a camada de apresentação. Mas, na verdade, isso é uma representação errada, tá? Opa, peraí. Então, assim, dependendo da forma como você vai implementar o teu sistema, o MVC vai ser caracterizado diferente. Por exemplo, se a gente tem um sistema desktop ou celular, que são sistemas em que você instala alguma coisa, né, um aplicativo, uma aplicação, a gente costuma falar que
O controlador e a view estão na camada de apresentação. A gente tem um cliente mais robusto, em que ele executa a apresentação de interface, ele traduz uma requisição, um apertar de botão, para algo que eu vou trocar com a minha camada de lógica de domínio. E o modelo é quem representa a lógica de domínio. Então, como se eu falasse assim, o cara apertou um botão para abrir a tela de listar produtos. Vai ser a view listar produtos que está na camada de apresentação. Ela manda uma mensagem para o controlador listar produtos. O controlador listar produtos vai conversar com o model, que é o modelo produto, que conhece a lógica de domínio para listar o produto. Então, na prática, o modelo está lá no servidor de lógica de negócio, que pode ser inclusive em outro computador, tá bom? Então, nessa representação aqui, a gente tem um cliente um pouco mais robusto, né? Ele é um pouquinho mais gordinho, né? mais, como é que eu posso falar? Ele passa muita coisa da requisição pelo cliente e só lida com a lógica de negócio dentro da camada de aplicação. Tá bom? Você reduz um pouquinho do processamento na camada de apresentação de negócio, né? Desculpa, na camada de negócio, porque você já fez todo o processamento na camada de apresentação. Então, um exemplo legal disso daqui é um jogo, né? No jogo, geralmente, o controlador e a view estão aqui dentro. E ele só fica trocando o quê? Informação com a camada de lógica de negócio através dos modelos que a gente vai implementar. Até aí, tranquilo? Bom, a segunda forma de a gente trabalhar é a forma web. Então, na forma web, geralmente a gente tem lá, né, a view, que vai estar lá na camada de interface, de apresentação. Desculpa, estou traduzindo aqui, às vezes eu troco as palavras. O controlador e o modelo vão estar dentro da lógica de negócio. Agora sim, eu posso falar que o controlador tem boa parte da lógica de negócio e ele tem um modelo que se comunica com a camada de dados e com a camada de apresentação. Lembra que eu falei lá do Java Bean? O Java Bean é a sementinha, é o cara que só tem os dados que ele fica trocando de um lado para o outro. Então, por exemplo, eu posso fazer um Java Bean, que é o meu modelo produto, né, que eu vou passar, que eu vou pegar da camada de dados e passar para a camada de apresentação, tranquilamente. Não fere nenhum dos conceitos, né, da arquitetura de 3 camadas. O que eu não posso fazer é passar um objeto da camada de dados para a camada de apresentação. Isso eu não posso fazer. Então, eu tenho que criar, né, um bin e passar de um para o outro. Beleza até aí? Então aí, né, se a gente for pensar em sistemas web, o que pode ser essa view? Pode ser uma paginazinha HTML, pode ser uma página HTML com JavaScript, né? Pode ser uma página HTML com algum framework JavaScript, tá bom? Alguns frameworks JavaScript são tão robustos que você acaba fazendo algo parecido com isso, tá? Não é o caso sempre. Geralmente, quando a gente usa esses frameworks novos HTML, JavaScript, né, a gente está transformando o nosso MVC em algo parecido com isso. Tanto que tem algumas ferramentas que nem falam em MVC. Elas falam que tem uma arquitetura própria, mas que você consegue encaixar, tá, na arquitetura de 3 camadas. Aí só você vê quais são as peculiaridades da ferramenta por si só. Bom, a gente não trata muito com essa questão das ferramentas JavaScript, tá? A gente não trata muito no curso, que não dá tempo, né? Essa questão de REST, porque a gente tem que passar as arquiteturas, entender e praticar. Mas
dá para dar uma pincelada para vocês entenderem onde é que as coisas se encaixam, né? Então, vocês já conseguem ver. Na prática, a gente vai trabalhar a camada de interface, vão ser as JSPs, que vão gerar o HTML, tá? Camada de lógico de domínio são servlets, né? E a camada de dados são classes específicas ou podem ser servlets também, tá? Depende da arquitetura que você está trabalhando. Apesar da gente dividir, a gente vai reaproveitar algumas classes para fazer a persistência. Aí a gente vai ver daqui a pouco qual é esse tipo de arquitetura. Então vamos lá. Arquitetura de 3 camadas. Não é a arquitetura que faz parte do MVC. O MVC implementa a arquitetura de 3 camadas, tá bom? Por que a gente está falando isso? Porque às vezes as pessoas começam a misturar tudo. E aí o cara está falando assim, ah não, implementei a arquitetura de 3 camadas com MVC, mas o cara não fez a camada de dados separada. O cara fez o quê? Fez uma mistura lá, e ele está chamando o model dele de camada de dados, mas o model não é a camada de dados. O model usa a camada de dados, né? E aí o cara, não, fiz um DAO, que é o Data Access Object. Beleza. Aí você já criou uma camada de dados. Aí eu já concordo, né? Você separou porque toda a lógica de persistência está lá. Né? Mas o cara não sabe que, na verdade, o DAO é uma implementação da camada de dados. Né? Inclusive, a gente tem um nome específico para isso. Né? Beleza. Então, o mais importante de notar é que justamente essa camada de dados, né, ela vai fazer essa transferência do modelo orientado a objeto para o modelo relacional. E aí, a ideia disso é que quem usa a camada de dados não fique preocupado com a forma como tem que representar no relacional. Você literalmente vai ter um conjunto de objetos e funções para usar o banco ou a fonte de dado que você quer usar. Seja ele banco, seja ele planilha, seja ele nuvem, né? Você já tem aquele negócio com a API definida. E aí a gente chega no mapeamento objeto relacional, né? Que algumas ferramentas já fazem. Né? Então, algumas linguagens já fazem, já embutido o mapeamento objeto relacional, que é literalmente, pega um objeto, eu tenho uma ferramenta que traduz para SQL e já faz a SQL para mim no banco. Né? A Hibernate, por exemplo, é a do Java, mas tem alguns frameworks que já tem isso embutido, em PHP, né? Rails já tem também. Observações. É otimizado, mas é uma generalização que vai gerar uma SQL que pode ser lenta. Então tem muita gente que usa, por exemplo, o Hibernate, né, o Hibernate, e reescreve as SQLs do Hibernate para ficar mais rápido. Tá? Não estou dizendo que ele seja lento, estou dizendo que existem casos em que você consegue otimizar a sua consulta SQL para o negócio ficar mais rápido. Né? Então, deixa eu só ver que horas são 54, né? Falta um pouquinho, mas eu não vou atropelar o almoço de vocês, não. Peraí, 3 slides. 3 slides dá. Então, as perguntas que a gente vai responder agora nas próximas aulas, né? O que são os padrões arquiteturais, né? O que são padrões, na verdade, e aí no curso, né? Nesse curso a gente separa o que é um design pattern do que é um padrão arquitetural. Design pattern a gente vai ver onde? Lá em projeto de sistemas, né? É catálogo GRASP, é catálogo GOF, são coisas que você decide pontualmente um detalhe do projeto. O padrão arquitetural é outra coisa, né? E como é que a gente divide esse tipo de coisa? Então, para a gente aqui na Rural, a gente dividiu em 2 assuntos separados para a gente ter focos diferentes. Então, essa divisão geralmente está relacionada à lógica, lógica de domínio, lógica de apresentação, mapeamento objeto relacional, a forma como você armazena e recupera dados, controle de concorrência e a questão das sessões. Eu não consigo falar sobre todos esses assuntos aqui. Então, a gente fala sobre o básico para entender os padrões arquiteturais. Então, a gente vai tratar aqui a lógica,
a apresentação, o mapeamento objeto relacional. A gente fala um pouquinho de armazenamento e recuperação de dados, mas não tem muito foco nisso. Tá? Concorrência e seção, a gente fica mais levantando curiosidades, né? Por conta do tempo, porque a gente ainda quer implementar. Mas na prática, o foco da gente é esses 3 carinhas aqui. É que vocês saiam do curso conseguindo aplicar um padrão, implementando a lógica de domínio, né? A lógica de apresentação e o mapeamento objeto relacional. E aí depois vocês aprendem os frameworks para facilitar a vida de vocês. Então, pelo menos um sisteminha desse tipo a gente faz. Pode ser que a gente comece fazendo sem usar os padrões, justamente para criar a dificuldade em que o padrão resolve. E é obrigatório que vocês façam essa implementação, senão vocês não vão ter as dúvidas que os padrões resolvem. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Por isso que eu perdi tanto tempo do curso ensinando Java Web para vocês, né? Apesar de não ser um curso completo de Java Web, porque agora a gente vai precisar daquelas coisas para literalmente pegar um caso de uso e implementar. Certo? E aí a gente discutir exatamente camada, responsabilidade da camada, quando um padrão é melhor do que o outro. E aí vocês vão sair com lá o diplominha para quem passar na disciplina de aprendi a fazer padrão arquitetural com o tio Duarte. Beleza, pessoal? Então é isso. Aqui tem a referência do livro. Eu acho que isso aqui tem que ficar, né? Hoje não existe mais esse negócio de livro de cabeceira, mas esse link do Martin Fowler tem que estar nos seus favoritos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Porque todos os padrões do livro que é referência estão catalogados nesse link. Deixa eu mostrar aqui. Vou trocar a tela aqui só um instantinho. Então aqui, ó, quando vocês forem implementar os padrões e tiverem dúvida, é o catálogo do livro. É claro, o livro explica as coisas, tá? Mas isso daqui já mata bastante as dúvidas da gente. Então, por exemplo, aqui tem uma parte de MVC, Page Controller é bem legal, apesar da gente não falar. Né, que o Data Transfer Object, que é o objeto que a gente usa para fazer o DAO, mas a gente está focado nisso aqui, ó. Tá? Padrões da camada de condomínio, padrões da camada de dados. Então, por exemplo, Transaction Script, né? Tem um exemplo aqui e uma definição do Transaction Script. E aí eu vou mostrar para vocês na aula o que é o roteiro de transação e quais são os prós e os contras dele. O que eu recomendo? Esse livro que está aí no slide, Pattern of Enterprise Architecture, ele é um livro muito bom, tá? Eu não sou muito fã de tudo que é disciplina eu tenho que comprar um livro. Você compra o que você, né, precisa ou que você quer se especializar. Contudo, esse é um dos poucos livros que eu recomendo que vocês tenham, né? Por quê? Ele não é um livro barato, não vou mentir para vocês, tá? Mas ele é um livro de referência. Ele é um livro que literalmente você está implementando, teve alguma dúvida, você abre e mata a sua dúvida. Então ele é um livro muito bom. Martin Fowler, ele escreve muitos livros bons e ele é um cara muito prático. Então no livro tem muitas discussões de como fazer a coisa com determinada tecnologia. Então ele fala, ó, isso daqui é bom para implementar com Java, isso aqui é bom para implementar com ASP, isso aqui é bom para implementar com .NET, né? Ele discute isso. É um livro que você vai abrir, um livro bem grandão, né? Eu comprei inclusive até o de capa dura, até me presenteei para ele durar, né? Então, se você, né, gosta dessa área, pretende seguir nessa área de desenvolvimento, independente de vai usar Java, não vai,
é um bom livro para você ter, que a gente chama de livro de cabeceira, né? É um livro que você não vai jogar fora depois de um tempo. Você sempre vai consultá-lo. Não só por conta dos padrões que vocês vão ver no curso, mas por outros padrões que vocês vão precisar no futuro. Então, alguns padrões que a gente usa, como iterador, por exemplo, page controller, né? É um padrão interessante. Tudo isso tem lá com exemplo. Então, vai ser um bom investimento para vocês, tá? De qualquer jeito, se vocês não comprarem o livro, tem o link aí do catálogo dos padrões para vocês se divertirem. Na nossa disciplina, vocês vão ter os slides e os vídeos, né? E esse quem vos fala para matar as dúvidas. A gente também vai fazer aquele exercíciozinho que eu estou prometendo para vocês e a gente vai praticar bastante. Então, eu vou colocar um minimundozinho com alguns casos de uso escritos bonitinhos. Tá demorando um pouquinho porque eu tive que reescrever os casos de uso na mão. Né? E aí a gente literalmente vai pegar um caso de uso, implementar, discutir o que ficou ruim, aprender um padrão, implementa nele, discutir o que ficou ruim, o que ficou... E assim por diante, até o nosso tempo acabar. Então a ideia é que a gente chegue ao final do curso, pelo menos, conseguindo implementar os 3 padrões da camada de domínio. E se tudo der certo, a gente implementa os das camadas de dados também. Se não der, a gente vai aprender o padrão da camada de dados, que às vezes não dá por conta do tempo, né? E aí, depois, vocês implementam de curiosidade. Fechado? Sobrando um pouquinho de tempo, a gente também tenta implementar os testes automatizados. Se faltar tempo, aí eu coloco o material, explico o que são os testes, explico como é que são as coisas para fazer, e vocês, de novo, exercitam isso lá, porque vai ter que fazer no trabalho, tá bom? Mas agora a gente tem bastante coisa do ponto de vista prático para executar. Então agora fica muito mais mão na massa do que estava antes, né? Agora é muito mais suor, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Hoje eu terminei. Vou salvar o vídeo aqui.